Os soldados clones formavam um grande exército da República durante as Guerras Clônicas, clonados pelos Kaminoanos e treinados pelos Jedi e por caçadores de recompensas, se tornando uma das maiores e mais eficientes forças militares na história galáctica durante seus primeiros 10 anos, apesar de servirem à República e aos Jedi apenas 3. Os clones foram criados a partir do DNA do caçador de recompensas Jango Fett, contratado por Darth Tyrannus. Antes mesmo do bloqueio de Naboo, o mestre Jedi Zypho Vias previu um grande conflito e acreditava que a República precisaria de um exército. O Alto Conselho Jedi achou que fosse uma ideia radical demais, e além de rejeitá-la, expulsaram Zypho Vias do Conselho. Com o apoio do Conde Dooku, já ligado a Darth Sidious, Zypho Vias secretamente contactou os Kaminoanos e encomendou o exército sem a aprovação do Jedi e da República. Antes mesmo de encontrar alguém para ser o modelo genético, Zypho Vias foi morto e o projeto clone continuou com o Conde Dooku e o seu novo mestre, Darth Sidious. A estrutura genética de Jango Fett foi modificada para que os clones se tornassem mais obedientes e menos agressivos. Eles também foram projetados para serem criativos, se tornando assim superiores aos droids. Além da aceleração de crescimento, fazendo com que eles amadurecessem com metade do tempo de um humano normal. Mas graças aos Sith, os clones se tornaram a arma secreta para dizimar os Jedi e concluir o plano dos Sith de dominar a galáxia. E esses são 10 fatos sobre os soldados clones. Os clones nascem e são criados em caminho para serem soldados perfeitos. Eles passam pelo treinamento rápido no complexo de educação militar. Uma das primeiras coisas que aprendem desde criança é o respeito e a lealdade para com seus generais Jedi, e essa lealdade é constantemente testada ao longo da vida. Quando os clones estão prontos para iniciar o treinamento, eles são postos em esquadrões de 5 membros. Durante as Guerras Clônicas, os jovens cadetes foram instruídos pelos clones sargentos. Os caçadores de recompensas foram contratados para supervisionar os soldados mais velhos. Os soldados ARC também eram constantemente designados para inspecionar os cadetes, principalmente os que tinham potencial para se unir às fileiras ARC. Durante a adolescência, um esquadrão de cada vez era enviado para fazer um turno cruzador de ataque Venator. O objetivo era testar os seus conhecimentos sobre os controles e layouts da nave, para que, quando estivessem na ativa, já estivessem familiarizados com o sistema e pudessem operá-los com máxima eficiência. Isso obviamente ajuda aqueles que preferem ser pilotos ou engenheiros de nave. Os cadetes clones percorriam constantemente simuladores de campo de batalha contra droids com armas de choque capazes de machucar, e recebiam objetivos diferentes para que pudessem compreender situações no campo de batalha. Diante dessas situações, os clones aprendiam diferentes tipos de táticas e técnicas para utilizar numa luta. A criatividade era uma aliada de valor e bastante respeitada. A maioria das salas de simulação eram capazes de replicar diferentes tipos de terrenos e ambientes. Alguns treinamentos avançados ensinavam durante um tempo o combate corpo a corpo. O nível máximo desses simuladores era o combate real, raramente utilizados por conta dos danos que podiam causar aos soldados e às instalações. Resultado da munição real utilizado pelos droids de treinamento, capazes até de executar um soldado em teste. Às vezes eles tinham que demonstrar suas habilidades na frente de outros clones, porém, nem tudo é sucesso. Soldados que falhavam em seus testes ou com deformidade de nascença não eram aceitos no exército e recebiam tarefas diferentes. Eram geralmente transformados em zeladores ou enviados para a manutenção, como foi o caso do Clone 99. Embora a armadura dos clones não fosse totalmente à prova de lasers, ela poderia suportar vários tipos de impacto, pressão, calor e vapores abrasivos. Cada soldado possuía um conjunto de placas plastoide, que se ajustavam no corpo sob uma luva preta. Melhorias foram feitas ao longo da guerra, além de diversos outros modos para missões específicas. No início, eram utilizadas cores para distinguir os clones líderes como capitães e comandantes padrões do exército. Conforme a guerra avançava, as cores se tornaram uma forma de personalização individual, o que facilitava a identificação das unidades. A tendência foi mantida até a metade do serviço com a fase 2. No fim da guerra, essa prática estava totalmente extinta. A armadura fase 2 fornecia melhor proteção contra blasters, assim como a eletrônica melhorada e seu design mais suave. Mas ela não possuía um suporte de vida como a fase 1, e por isso era necessário um respirador adicional em uma atmosfera não respirável ou no espaço.
A fase 2 passou a ser obrigatória principalmente por ser capaz de suportar equipamentos mais especializados. Essa troca aconteceu pouco antes da Batalha de Mon Calamari. A armadura branca de ambas as fases significava um símbolo honroso de defesa. Porém, com a criação das armaduras dos Stormtroopers, esse símbolo acabou sendo distorcido, passando a ser um ícone sem rosto. Ao invés de treinar soldados para cada ambiente específico, a maioria dos batalhões foram especializados para atuar em diferentes tipos de terrenos. Contavam com armaduras camufladas para o frio intenso e para combates subaquáticos, assim como haviam armaduras para missões furtivas, artilharia e calor intenso. A armadura fase 1, por exemplo, contava com suporte de vida próprio. Os soldados podiam facilmente atuar no vácuo do espaço, e dependendo do que fossem fazer lá, não precisavam de jetpack, mas obviamente utilizavam botas magnetizadas. Apesar de ser opcional no espaço, os jetpack não eram totalmente dispensáveis. Eles eram normalmente utilizados em missões de resgate e em lugares com grandes altitudes, assim como em grandes cidades. Seu armamento contava com as armas necessárias para o combate. Com exceção de 2 modelos principais, o resto era utilizado por soldados específicos. O blaster e a carabina DC-15A são as armas mais utilizadas desde o treinamento até as linhas de frente pela maioria dos soldados, enquanto o modelo repetidor blaster Z6 era normalmente utilizado por um soldado de arma pesada. Os blasters DC-17, que eram de uso restrito a comandantes e capitães, e havia também os DC-17M, armas utilizadas pelos clones comando. Os disparos dos blasters das armas clones eram de cor azul. Isso significava que os cartuchos utilizados eram de íons, munição perfeita contra droids e outros tipos de máquinas. Mas também eram eficazes contra inimigos orgânicos e eram capazes de perfurar a armadura clone. Além dos clones conhecidos, houveram 5 clones clinicamente defeituosos, cujas mutações celulares aprimoraram certas qualidades desejadas. Ou seja, clones que continham mutações genéticas propositais, que lhes resultou em habilidades especiais como super força, super inteligência e precisão. Os 4 primeiros resultou em um esquadrão de clones comando chamados de Força Clone 99. Eles também se autodenominaram os Bad Batch. Suas qualidades especiais unidas ao seu treinamento os tornaram um dos melhores esquadrões de clones da República, com uma taxa de sucesso de 100%. O 5º clone foi Omega, um clone de gênero feminino. Desde que nasceu, permaneceu em Kamino como assistente médica da cientista-chefe Nala Se. Justamente por nunca ter saído de Kamino, Omega se tornou uma garota curiosa e, ao descobrir sobre os Bad Batch, ela ficou intrigada e se identificava com eles, pois ela também não era aceita pelos outros clones normais, assim como eles. Durante o processo de transição da República para o Império, Omega finalmente conheceu os Bad Batch e decidiu alertá-los sobre o que estava acontecendo em Kamino. Ao fazerem sua escolha de não ficar com o Império, Omega decidiu segui-los e passou a ser a mais nova membro da Força Clone 99. Apesar da confirmação desses 5, Nala Se revelou ao Almirante Imperial Tarkin que restava apenas 5 clones aprimorados como eles, dando a entender que houveram outros no passado, e que possivelmente o clone defeituoso 99, que morreu na Batalha de Kamino, possa ter sido o primeiro clone aprimorado, mas que infelizmente não deu certo. Sem falar que os caminoanos afirmaram estar trabalhando em mais clones como eles, para que o Império continuasse a utilizá-los. Os soldados inquisidores ou Purge Troopers foram clones que serviram ao Império sob o comando de Darth Vader e dos Inquisidores. Eles operavam como um esquadrão da morte dispensáveis. Eles eram fortes, jovens e foram os últimos remanescentes de Jango Fett na linha de produção de Kamino, entrando em batalha pouco depois da Ordem 66. Um ano após o Grande Purgo Jedi, eles acompanharam Darth Vader e outros 3 Inquisidores para caçar Jedi remanescentes em Mon Calamari. 4 anos depois, estiveram em Braca com a 2ª e a 9ª irmã, em busca do Jedi identificado por uma sonda imperial. Esse Jedi era o Padawan Cal Kestis. Eles não costumavam agir independentemente. Normalmente onde estavam, havia pelo menos um Inquisidor por perto. Apesar de serem jovens, os Purge Troopers não foram poupados. Em um momento, eles também foram substituídos por soldados humanos alistados e com um treinamento avançado. Enquanto estavam na ativa, eles tinham o cabelo raspado e tinham uma tatuagem vermelha no lado direito do rosto.
Sua armadura era semelhante à dos Paratroopers, de cor preta com detalhes vermelhos. Era também resistente a ataques de sabres de luz e identificava os postos através dos Pauldrons. Outro destaque era o seu armamento: blaster e carabina DC-15A, DC-15LE, rifle blaster E11, Electrostaff, Electropatos e Electro-Hammer. Embora os Kaminoanos acreditassem que o exército deveria servir à República, os Sith pretendiam utilizá-los como uma arma secreta contra os Jedi. Para isso, foi implantado um chip inibidor orgânico no cérebro de cada soldado no terceiro estágio de desenvolvimento. Originalmente, os Kaminoanos desenvolveram esse chip para que pudesse frear o seu comportamento agressivo e os fizessem menos independentes que o indivíduo original. Além, é claro, do aumento da taxa de lealdade, obediência e respeito, o que quase não é visto na Força Clone 99 por conta de suas alterações genéticas. Esse chip seria implantado de uma forma ou de outra pelos Kaminoanos. Após a morte de Zypho Vias, se desordenou que a natureza desse chip fosse alterada para que eles obedecessem ao Comando 66. Os Kaminoanos afirmaram que qualquer clone se tornaria mentalmente estável para todos ao seu redor e para si mesmo, caso o chip fosse danificado ou removido cirurgicamente, e que o clone em questão deveria ser executado imediatamente. Isso para que não descobrissem todo o plano em andamento. Através do chip inibidor, os clones executaram a Ordem 66 e se voltaram contra os seus generais Jedi, a mando de Sheev Palpatine, o Chanceler Supremo. Sua ativação foi feita através de um comando de voz pelo próprio Imperador e compartilhado entre os soldados. Mas apesar de seus efeitos, muitos clones não obedeceram essa ordem, como foi o caso do Capitão Rex, Fives, Cut Lawquane e os Bad Batch. Depois que o chip inibidor do soldado clone Tup deu defeito e ele executou a General Tiplar, o soldado Fives decidiu ir a fundo para descobrir o que havia acontecido. Ao descobrir todo o plano de Darth Sidious, Fives tentou impedi-lo, mas acabou morrendo pelo que sabia. Ainda antes do comando, o Capitão Rex conduziu uma investigação a respeito do chip inibidor, depois da morte de seu amigo Fives. Apesar de não saber o seu real motivo, ele sabia que não seria para um bom propósito. Quando recebida a ordem, ele tentou lutar contra seus efeitos e seus esforços foram em vão. Graças à sua comandante e amiga Ahsoka Tano, seu chip foi removido. 3 dos 4 membros do Força Clone 99 se mostraram imunes aos efeitos do chip inibidor, devido às suas modificações genéticas. O quarto deles, Crosshair, foi levemente afetado, mas o suficiente para não questionar as ordens. Por ordem de William Tarkin, a programação do chip foi intensificada, e Crosshair foi utilizado em testes imperiais para provar que os futuros clones aprimorados como ele seriam ideais para o novo Império. Outro clone a não sucumbir ao Protocolo 66 foi o desertor Cut Lawquane. Longe das linhas de frente e numa vida pacífica, ele não foi afetado pelo comando, e quando soube do acontecido, recebeu a ajuda dos Bad Batch para deixar o planeta Saleucamai, junto com a sua família. Assim como os outros regimentos militares, o 51º Batalhão Clone foi designado para um Jedi, Anakin Skywalker, e ao longo das Guerras Clônicas, lutou contra os exércitos de droides através da galáxia para defender a República. Frequentemente serviu ao lado do Batalhão 212, liderado por Obi-Wan Kenobi em planetas como Christophsis, Geonosis e Umbara. Durante a Ordem 66, a Legião 501 junto com o então Darth Vader invadiu o Templo Jedi e massacraram todos ali presentes, incluindo jovens e crianças. Em paralelo, uma divisão nomeada a 332ª, sob o comando do Capitão Rex, tentava executar a ex-comandante Ahsoka Tano e o ex-Lord Sith Darth Maul, em um cruzador logo após o fim do cerco a Mandalore. Após a ascensão do Império, a 501 continuou a existir, mas como uma divisão do Stormtrooper Corps, sendo a primeira legião de Stormtroopers pessoal de Lord Vader. Devido à afiliação ao Lord Sith, a Legião 501 foi renomeada como o Punho de Vader e esteve presente na captura da nave rebelde Tantive 4, em Tatooine. A Legião 501 original serviu a Lord Vader e ao Império pela última vez durante a evacuação de Hoth, 3 anos depois da Batalha de Yavin. Nesse ponto, o Império já havia aposentado todos os clones, e os soldados restantes da 501 foram substituídos por soldados humanos. O batalhão só veio a ser aposentado mesmo um tempo depois da Batalha de Endor. Uma parte dele estava na Segunda Estrela da Morte, quando ela foi destruída, e a outra estava na Lua de Endor,
e lutou junto com os remanescentes imperiais contra os rebeldes e Ewoks. Todos os membros lá eram soldados humanos alistados. CT-6116, apelidado de Kix, foi um clone médico que serviu na Legião 501. Durante todo o curso da guerra, Kix manteve uma firme amizade com o também soldado da 501, Jesse, e participaram de quase todas as missões juntos. Kix também serviu no conflito de Saleucamai, liderado por Obi-Wan Kenobi, na Batalha de Umbara, sob o comando do General Pong Krell, em Ringovinda e na campanha de Anaxis. Após testemunhar o assassinato da Mestra Jedi Tipla por seu amigo Tup, Kix decidiu conduzir sua própria investigação. Assim como Fives, ele descobriu sobre os chips inibidores e toda a conspiração do Sith para eliminar a Ordem Jedi. No entanto, a Confederação de Sistemas Independentes conseguiu sequestrá-lo antes que ele pudesse contar a Anakin Skywalker. Ele foi congelado e posto em uma cápsula criogênica. Kix seria levado para Sereno, mas a nave onde ele estava foi atacada pelas forças da República. Numa tentativa desesperada de escapar, o droide comandante saltou aleatoriamente para o hiperespaço. A nave caiu no planeta deserto Ponemah Terminal, perto de Jakku, e Kix permaneceu congelado pelos próximos 50 anos, onde foi encontrado por piratas e se uniu à tripulação do criminoso Cruiser. Após o domínio do Império, todos os clones foram transformados em Stormtroopers. Com o encerramento das instalações de clonagem em caminho, os clones foram perdendo mais espaço dentro do Império, e eventualmente foram todos aposentados e substituídos por soldados humanos. Em um momento, passaram a ser alistados desde a infância. Isso fez com que o exército imperial se tornasse uma força voluntária. Os clones remanescentes foram corroídos pelos efeitos do envelhecimento acelerado, mas ainda assim, os soldados clones foram lembrados muito tempo depois da Era do Império. Seu legado como uma força renomada de combate inspirou a Primeira Ordem, sucessores do Império, a reinventar uma nova tropa de soldados. Embora não fossem clones, os Stormtroopers da Primeira Ordem foram treinados desde a infância para a lealdade absoluta. Essa forma de doutrinação foi idealizada pelo General Brandon Hux, um oficial da alta patente da Primeira Ordem, que sempre se lembrava das tropas clones e de suas proezas em combate.